Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da nossa terra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330, você que ouve a Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Quer, por favor, tirar esse hino desta ponte preta do fundo e colocar a minha trilha original aí embaixo? Quer, por favor? Vamos virar esse jogo lá em Campinas na próxima semana. Vamos ganhar de 4-0 da macaca, da nega velha. Nem vem, hein? Deixa eu aproveitar aqui antes de fazer a abertura, falar pro seu Zé Araújo, nosso colunista aqui. Seu Zé Araújo, já foi hoje? O cara me liga logo cedo para pedir que eu não passe debaixo de nenhuma ponte, especialmente as pontes pretas. Seu Araújo, eu devia lhe mandar para aquele lugar, mas não vou fazer isso. Em respeito ao ouvinte da Rádio Terra. Esta quinta-feira, 21 de novembro de 2013, começa aqui a edição número 228 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição 228 aqui do Jornal da Terra, nesta quinta-feira. Silvinho Peccioli diz que pesquisa do Instituto MAS, divulgada aqui no Jornal da Terra, não é séria. Na região oeste, somente o Emílio de Souza assina manifesto contra prisões de mensaleiros. Itapevi está em situação de alerta para a dengue, segundo o Ministério da Saúde. Mercado Municipal Central de Osasco chega aos 60 anos. Logo mais 7 da noite, Nossa Senhora da Escada, padroeira de Barueri, ganha encenação teatral. Pais já podem acompanhar pela internet a vida escolar dos alunos da rede de ensino de Osasco. Prefeitura de Santana de Parnaíba amplia horário de funcionamento da Via Parque. Ministério da Saúde enaltece o trabalho do Ambulatório de Obesidade de Itapevi. Câmara de Santana de Parnaíba aprova orçamento municipal para 2014. Jornal da Terra. Apresentação, Rodrigo Lobo. Seja bem-vindo ao Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. O dia 21 de novembro é o 325º dia do ano. Faltam só 39 dias para chegar 2014. O dia 21 de novembro é o Dia Mundial da Televisão e Dia Internacional da Saudação. É também o dia de Nossa Senhora da Escada, a padroeira de Barueri. Nossa Senhora da Escada é padroeira de Barueri. E nesse 21 de novembro é dia de festa na cidade. Uma programação extensa para a comemoração foi cumprida desde a manhã desta quinta-feira. A missa principal vai ser na Capela Nossa Senhora da Escada, logo mais às 7 da noite. Depois, um grupo de atores, bailarinos e músicos apresentarão uma leitura dramática com música ao vivo, dança, teatro, retratando os fundamentos históricos do milagre atribuído à intercessão de Nossa Senhora da Escada. A devoção à Nossa Senhora da Escada surgiu a partir do milagre concedido no ano 1099 a um bebê que, ao ser apresentado ao templo, à igreja, caiu do colo da mãe e rolou escadaria abaixo.
Isso aconteceu no próprio Templo de Jerusalém. A partir das orações daquela comunidade, a criança foi curada. Em Barueri, a chegada dos missionários jesuítas em 1561, uma imagem da santa se mantém protegida numa redoma de vidro inviolável. Essa imagem é uma das mais importantes obras sacras existentes na região metropolitana de São Paulo e foi tornada patrimônio histórico pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Estadual, e também pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Parabéns, então, a Barueri e a todos os devotos de Nossa Senhora da Escada. 21 de novembro, aniversário de algumas figuras muito ilustres. 60 anos, meu amigo, de Fábio Júnior. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Essa música aí nós todos conhecemos desde o seriado Ciranda Cirandinha, que foi quando apareceu na televisão, apareceu o ator e o cantor Fábio Júnior, 60 anos. Parabéns ao Fábio Júnior. Hoje também é aniversário da Marrom, Alcione. Eu sou marrom e não preciso de apresentação. Já estou com boa cotação, só mudei a roupagem. Aproveito de passagem para esclarecer. Não estou a fim de aparecer. Alcione Dias Nazaré nasceu em São Luís, no Maranhão, em 21 de novembro de 1947. Parabéns, então, a Marrom, Alcione. 21 de novembro, além de ser o Dia Mundial da Televisão, o Dia de Nossa Senhora da Escada, é um dia muito importante para a história do mundo, porque em 1920, o IRA, o Exército Irlandês de Libertação, matou 14 soldados britânicos em Dublin, sua capital, naquilo que acabou sendo conhecido como Domingo Sangrento, homenageado pelo Bono Vox na música do U2, Sunday Bloody Sunday. E antes de ir para o primeiro giro de notícias, deixa eu só lembrar que os cartórios de protesto do Estado de São Paulo lançaram um mutirão Ano Novo, Crédito Novo, que incentiva o pagamento de dívidas nesse período de final de ano. A campanha envolve pesquisa gratuita no site protesto.com.br ou pelo telefone 32928900, 32928900, para que os consumidores saibam se há ou não protesto em seu nome. Em caso da pesquisa ser positiva, lá tiver um protesto, a consulta também informa em quais cartórios o pesquisado está protestado, e assim ele pode procurar o cartório e resolver a sua pendência. Vou repetir aqui o telefone, 32928900. O negócio é chegar no Natal com o nome limpo. Tô certo ou não tô? Vamos lá então para o primeiro giro de notícias. Já voltamos aqui no Jornal da Terra, hoje conversando e promovendo saúde com o Dr. José Lima. Falando de saúde, já com o Dr. José Lima, aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Importante polo comercial da cidade de Osasco, o Mercado Municipal Central completará no próximo dia 29 de novembro 60 anos. O tradicional Mercado Municipal Central de Osasco, Walter Edson de Abreu, popularmente conhecido apenas como Mercadão, tem uma história que se confunde com a trajetória de vida de milhares de famílias que vivem e viveram em Osasco. Para comemorar o 60º, a Prefeitura de Osasco irá realizar durante todo o dia 29 de novembro um café e depois um almoço da manhã festivo, com a presença do prefeito Jorge Lapas, de representantes do comércio da cidade e de autoridades de toda a região.
Criado para concentrar o comércio local, em tempos em que Osasco ainda nem era município, o Mercadão chega aos seus 60 anos, pujante, moderno e bem cuidado. Motivo de orgulho para qualquer osasquense. O Mercado Municipal Central de Osasco fica na Praça 21 de Dezembro, no centro, a 200 metros da Estação Osasco da CPTM. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A repercussão causada pela prisão dos principais envolvidos na ação penal 470, o mensalão, dentre eles do ex-ministro José Dirceu, o deputado José Genuíno, levou juristas, advogados, parlamentares e dirigentes do partido a assinarem um manifesto criticando a postura do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Cerca de 150 pessoas assinaram o manifesto encabeçado pelos juristas Celso Bandeira de Melo e Dalmo de Abreu Dalari, todos ligados ao PT. E entre essas pessoas que assinaram o manifesto está o ex-prefeito de Osasco, presidente do PT estadual, Emídio de Souza. Emídio foi o único político da região a compartilhar o documento, embora Osasco e cidades vizinhas tenham um deputado federal, 2 deputados estaduais, 2 prefeitos e 9 vereadores do PT. Nem mesmo João Paulo Cunha, um deputado mensaleiro condenado a 9 anos e 4 meses de prisão no julgamento do mensalão pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, assinou tal documento. O manifesto disponível na internet classifica as prisões como lamentável capítulo de exceção de um julgamento marcado por sérias violações e garantias constitucionais. Nesse documento são criticados com veemência as atitudes de Joaquim Barbosa ao longo do julgamento do mensalão, primeiro como relator do processo e depois como presidente da Suprema Corte. De acordo com o manifesto, Joaquim Barbosa teve pressa ao determinar a prisão dos réus. Só vale um adendo aqui, vale lembrar que falamos de mensalão há quase 10 anos. A pressa em decretar a prisão dá-se, na verdade, na minha opinião, meramente porque ninguém aguenta mais ouvir falar no tal mensalão. Quer ver os culpados efetivamente sendo punidos. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Osasco lançou na noite da última segunda-feira, dia 18 de novembro, o Portal do Aluno. Uma ferramenta que possibilita que pais e responsáveis acompanhem pela internet a frequência e o desenvolvimento dos alunos nas unidades da rede municipal de ensino. A solenidade de lançamento aconteceu no CEL Zilda Arms, no Piratininga. Pioneiro na rede pública de educação, o portal cria uma interação entre os pais e a vida escolar de seus filhos. A iniciativa faz parte do processo de informatização das unidades educacionais e vai fazer com que os pais e responsáveis acompanhem a rotina escolar dos alunos. Com acesso ao portal, através do número da matrícula ou do RA, o registro do aluno, os pais e responsáveis poderão acessar boletim, frequência, avaliações, horário de entrada e saída dos alunos, além de calendários e comunicados, tanto dos professores quanto da Secretaria da Unidade Educacional, além de propiciar acompanhamento a programas e projetos que os estudantes participam. O Portal do Aluno pode ser acessado através do www.portaldoaluno.osasco.sp.gov.br em PCs, tablets e smartphones. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A pesquisa divulgada na semana passada sobre o quadro eleitoral da eleição suplementar a prefeito de Santana de Parnaíba foi questionada por alguns dos candidatos que concorrem ao pleito. O democrata Silvinho Piccioli contestou o quadro que apresenta seu rival Elvis César com 56,2% contra seus 24,5%. Além de indagar sobre a seriedade do levantamento, Piccioli não poupou críticas ao cientista político e coordenador do Instituto MAS, Marcos Agostinho, empresa responsável pelos dados. Segundo Piccioli, essa pesquisa não é séria. O Marcos Agostinho não é um profissional sério. Ele é conhecido na região pela falta de seriedade. Ainda disse mais Silvinho Piccioli. No ano passado, ele inclusive se propôs a vender uma pesquisa para a gente,
mas não nos interessamos. Nós vemos nossos institutos de pesquisas que mostram uma situação altamente acirrada, mas estamos crescendo, garante o ex-prefeito Silvinho Pessoali, que disse tudo isso. O candidato democrata enfatiza que seus institutos contratados deixam a par de uma situação eleitoral mais confortável. Além de Silvinho Pessoali, o democrata Silvinho Pessoali, o resultado do Instituto MAS causou indignação na cúpula do PSB na cidade. Com campanha encabeçada por Magno Mori, os socialistas também acreditam que os números estão aquém da realidade. Na pesquisa do Instituto MAS, Mori não teria sido citado sequer pelos entrevistados. A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de novembro e a população, segundo Magno Mori, não sabia quem eram os candidatos nem quais bairros foram pesquisados. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Nossa Senhora da Escada é padroeira de Barueri e este 21 de novembro é dia de festa na cidade. Uma programação extensa para a comemoração foi cumprida desde a manhã desta quinta-feira. A missa principal na Capela Nossa Senhora da Escada está marcada para as 7 horas da noite. Logo após, um grupo de atores, bailarinos e músicos apresentará uma leitura dramática com música ao vivo, dança e teatro, retratando os fundamentos históricos do milagre atribuído à intercessão de Nossa Senhora da Escada. A devoção a Nossa Senhora da Escada surgiu a partir do milagre concedido no ano de 1099 a um bebê que, ao ser apresentado ao templo, caiu do colo da mãe e rolou a escadaria abaixo. Isso aconteceu no Templo de Jerusalém. A partir das orações daquela comunidade, a criança foi curada. Em Barueri, desde a chegada dos missionários jesuítas, em 1561, uma imagem da santa se mantém protegida numa redoma de vidro inviolável. A imagem é uma das mais importantes obras sacras existentes em toda a região metropolitana de São Paulo e tombada pelo CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e também pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra é dia de promover saúde. Nós promovemos saúde toda quinta-feira aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, mais uma vez uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Sempre um prazer conversar comigo aqui. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Doutor, eu queria, antes de colocar aqui para o senhor as perguntas dos ouvintes, os ouvintes mandaram para o jt@jornaldaterra.com, tratar de dois assuntos. Primeiro, o que o doutor achou dessa, em plena sexta-feira, 15 de novembro, notícias de Brasília davam conta que aquilo que a gente duvidava que ia acontecer, aconteceu. Mandado de prisão para tudo quanto é lado, e algumas figuras bem conhecidas, de punho erguido, né, como se estivessem numa guerra, sendo presas, detidas. Foi uma enorme surpresa também para o doutor, porque para mim foi, doutor. Eu achava que eles iam arrumar algum subterfúgio e na última hora não ia acontecer nada. Rodrigo, eu acho que esse momento que nós tivemos a oportunidade de presenciar, ele é emblemático. Eu acho que é um motivo de orgulho de toda a sociedade. Não vamos entrar aqui, nesse momento, no mérito do conteúdo. Isso acho que já foi muito bem discutido e, de uma forma geral, as pessoas têm a sua opinião, ou de um lado ou de outro. Mas o fato de você ter figuras públicas que foram acusadas de um crime, condenadas em última instância, serem efetivamente presas, adentrarem a uma prisão, uma cadeia, isso é um fato novo. Isso é um fato não comum, digamos assim, na política brasileira, né? A ideia geral da sociedade é que as pessoas que são diferenciadas, que têm condição econômica mais abastada, que têm mais dinheiro ou que são muito poderosos, não vão presos. Isso é extremamente importante, é salutar para a sociedade, para a democracia, para que, de uma forma geral, as pessoas tenham confiança na justiça, que acho que é o maior esteio que qualquer Estado democrático pode ter. É óbvio que nós também não
não vale a pena voltar a toda a discussão, mas alguma surpresa que me causa, doutor, é ver como a militância, nessas pessoas que se dizem muito ligadas ao Partido dos Trabalhadores, por exemplo, mesmo diante de tudo isso, você vê essa postura ainda, na minha opinião, ainda arrogante, de se acharem incompreendidos, de se acharem injustiçados, depois de 8, 10 anos se falando, discutindo e a justiça decidindo isso. Veja bem, Rodrigo, é difícil você avaliar até que ponto essa militância é realmente uma militância ideológica, pragmática, que acredita nos valores defendidos, nas propostas de um determinado partido, ou quanto dessa militância também é claque, é comprada. Sim. Então eu acho que eu não vejo com bons olhos esse tipo de militância, de manifestação. Eu acho que existem instituições democráticas, existe a justiça para que todos se manifestem, para que todos se posicionem, para que todos coloquem a sua opinião. E eles têm o direito não só de expressar isso nas próximas eleições também. Eu agora, e disso eu corroboro também dessa claque petista, espero ansiosamente também pelo julgamento do problema lá em Minas Gerais, que envolve o PSDB mineiro, da questão do governador de Brasília, e evidentemente que são questões muito mais recentes, mas também no futuro a questão do trem-salão e a questão do ISS da cidade de São Paulo. Tomara que essa mudança de postura da nossa justiça, de colocar a mão na ferida e levar a ferro e fogo sua decisão até o limite da necessidade, espero que ela siga também nesses outros casos, porque só assim é um passo primeiro que foi dado, mas só assim a gente vai ter a plena confiança nas instituições, né, doutor? Sem sombra de dúvida, Rodrigo, eu acho que isso é extremamente importante, que não só nós não fiquemos presos a esse ponto, mas que todos os políticos que estiverem envolvidos em desvio de dinheiro público, em desvio de verbas públicas, sejam julgados, sejam condenados e, eventualmente, no caso de se comprovar que realmente houve um dolo, houve um crime, que sejam presos. Que eles sintam medo, né, doutor? Que eles sintam medo. Eu acho que isso é importante. Né? É importante para a democracia, é importante para toda a sociedade. Eu acho que, de uma forma geral, toda a sociedade ganha, toda a democracia ganha. Para a gente até mudar de assunto, eu queria aqui dizer que, por mais que seja completamente a favor, acho que essas pessoas que estão presas, e teve também o Pisolato que fugiu, né? Não tenho nenhuma dúvida de que esse vai ser muito difícil a justiça brasileira colocar a mão nele, agora que é o ex-presidente do Banco do Brasil, mas também com a caminhada de um bom tempo junto ao PT também, embora fosse carreirista do Banco do Brasil, mas eu queria dizer que dentre essas figuras aí, é preciso que se faça uma ressalva, não que o tire da cadeia por isso, não, mas que tem gente ali que tem um currículo prestado à democracia muito importante. E eu queria deixar aqui, e essa é só a minha opinião, uma referência ao José Genuíno, que é uma figura que até assumir a cadeira o posto de presidente do Partido dos Trabalhadores, tinha uma vida muito, parecia-nos muito correta, uma caminhada e um trânsito muito grande, mesmo com os seus adversários, uma pessoa respeitada até pelos seus adversários. Então, vejo com profunda tristeza, não agora que ele está sendo preso, mas quando descobri que José Genuíno havia se corrompido, havia se envolvido num processo de corrupção. E é só um reparo para que não pareça também às pessoas que estão ouvindo aqui o jornal agora, que é só meramente se dar um pau aqui, um pau ali, nesse, naquele nome. Não. Até 2005, quando estourou o processo do Mensalão, ou até um ano depois, quando as coisas ficaram bem mais claras, me parecia que o José Genuíno não tinha uma caminhada torta. Desses nomes que foram presos agora e já são condenados, a justiça já descobriu, já avaliou isso, tem alguém que lhe surpreende, assim como me surpreendeu o José Genuíno, lhe surpreende estarem no hall desses caras que se envolveram nesse maior escândalo de corrupção do país? Olha, sem sombra de dúvida, foi um dos nomes, entre outros ali, mas esse principalmente me surpreendeu um pouco. Mas com o desenrolar dos fatos, dos eventos, acho que ficou um pouco clara a forma como ele se envolveu
com todo esse processo. E uma coisa que eu sempre relembro aqui, que eu ouvi entre os inúmeros debates, aqueles extremamente prolongados, a ministra Carmen Lúcia dizendo que eles não estavam ali julgando o currículo, mas sim fatos ocorridos recentemente na história política brasileira. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Independentemente da participação que ele tenha tido num momento extremamente triste da história política brasileira, de um regime de exceção, de uma ditadura, dele ter participado da resistência armada, esse ponto faz parte do currículo dele, da biografia dele. O envolvimento com esse processo chamado mensalão também faz parte. E ele está sendo julgado por isso. Não pelo histórico, mas pelo fato de que ele ter cometido um equívoco, ao que tudo indica, foi que, pelo menos o Supremo Tribunal acabou determinando, que ele teria uma participação dentro desse processo todo, dentro desse trâmite todo. Enfim, eu acho que ele acabou maculando um pouco a sua biografia, acabou maculando um pouco o seu currículo. E vale dizer que um petista de grande importância da região me disse esses dias, conversando, na sexta-feira mesmo, que embora muito triste, né, pela prisão dos seus companheiros de partido, ele acha que o partido precisa passar por esse processo de identificar quem foi responsável, quem foi irresponsável na condução das coisas do partido. E ele me disse uma coisa que é verdade. José Genuíno, por mais que tenha todo esse currículo de luta contra a ditadura, impondo a força, lutando exatamente numa guerrilha, uma história muito bonita lá atrás, mas há de se lembrar que José Genuíno já está no 4º, 5º mandato como deputado federal e nunca gastou um centavo para fazer campanha política. Sempre foi o partido, por ele ser um dos ícones do partido, o PT fazia suas campanhas, um cara bom de voto. Agora, a última eleição, ele entrou no coeficiente, né, na verdade. Ele entrou porque os companheiros foram sendo levados para um cargo aqui, outro ali, ele entrou. Mas que até então ele nunca gastou um centavo. O partido pagava a campanha dele porque acreditava nele. Então ele também sobreviveu da benesse do partido ao longo dos tempos, né? E se hoje é responsabilizado por uma atitude tomada quando estava à frente do partido, ela é bastante justa. Doutor, só mudando de assunto, na segunda-feira, eu queria tocar nesse assunto. Nós estamos vivendo o Novembro Azul. Novembro Azul. Onde está se falando muito do incentivo aos exames para se combater o câncer de próstata, né? Há uma dificuldade do brasileiro de encarar essa necessidade. Queria que o doutor explicasse na sequência o porquê que a Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer mudou a idade mínima para os exames, a obrigação de se fazer exames, de 45 para 50 anos. Mas eu estou aqui também tocando esse assunto, porque na segunda-feira, vindo para a rádio, descobri que perdi um amigo, né? Na verdade, o pai de uma amiga, 59 anos, e me lembro muito bem, alguns anos, de tocar nesse assunto do exame de toque, e ele, lógico, enveredávamos pela brincadeira, ele dizia que não, e infelizmente perdemos esse amigo, o seu Germano, de São Roque, que era nosso ouvinte aqui também do Jornal da Terra, que faleceu na segunda-feira, vítima do câncer de próstata. Primeiro, doutor, por que essa mudança de 45 para 50 anos, onde com base em estudos que se chegou a essa informação de que não é tão necessário aos 45 anos, somente nos chamados grupos de risco? Exatamente, Rodrigo. Todas as políticas de prevenção, qualquer tipo de doença oncológica, como nesse caso um câncer de próstata, doenças cardiovasculares, enfim, doenças crônicas, você estabelece uma linha de corte. A partir daquele momento, você tem que realizar os exames periodicamente. E à medida que a idade vai se desenvolvendo, para a maioria das doenças, esses exames são feitos cada vez mais em intervalos de tempo menores. Há do ponto de vista dos estudos científicos, uma análise que se faz custo-efetividade, custo-benefício, enfim, isso não vem ao caso. Mas a partir desses estudos, dessas análises, que você
consegue observar qual é o momento, qual é o corte que tem que ser feito na idade para que você comece a fazer. E bem como de alguns grupos de risco para alguma determinada doença que você tem que começar essa avaliação periódica, essa campanha de prevenção mais precocemente. Outros você pode começar um pouco mais tardiamente. Mesmo porque, não é o caso, mas alguns dos exames que se faz para fazer prevenção de algumas doenças, eles são invasivos. Então eles impõem um risco ao paciente. Então, nesses casos em especial, você tende sempre a postergar, a jogar a sua linha de corte um pouco mais para frente. Certo. Mas continua valendo para algumas, por exemplo, para os negros, continua valendo os 45 anos, é isso mesmo, doutor? Continua. Isso varia muito de doença para doença e quando nós falamos não só pela idade, mas a região em que a pessoa se encontra também influencia, se é uma área mais urbana, se é uma área mais fria, se é uma área mais quente, se é uma área mais interiorana, com menos densidade populacional, com menos poluição. Alguns grupos étnicos específicos, ou seja, algumas raças, por exemplo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com doenças cardiovasculares nos pacientes de origem negra, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com as doenças oncológicas nos pacientes que são de origem europeia, de origem asiática e assim por diante. Então, esse screening, e que no Brasil isso é um pouco difícil de fazer, por quê? Porque você tem uma mistura de raça muito grande, uma mistura muito grande, então isso acaba dificultando. Muitas vezes você acaba fazendo um corte mais baixo, que pegue todo mundo, e acaba às vezes tendo um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Mas eu acho que as políticas de prevenção são sempre úteis. Quanto mais, de uma maneira geral, todas as doenças, quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais fácil você fazer o tratamento e maiores as chances daquela pessoa se curar. Bom, nós estamos vivendo aí um mês inteiro para se falar do tema. De forma geral, doutor, nos diálogos que a gente tem com os amigos, sempre nós fazemos, quando vamos falar do exame de toque, sempre fazemos uma piadinha ou outra, não tem jeito. Tá dentro da gente, não tem jeito. Eu queria dizer que, quando eu vi esse anúncio de 45 para 50, fiquei muito aliviado, porque eu faço 45 agora, daqui um mês e pouco, em janeiro, já estava chegando a hora, e aí poderia, enfim, me apaixonar pelo doutor, alguma coisa assim. Achei melhor postergar isso para daqui 5 anos. Especificamente no caso desse mês que nós estamos vivendo, da prevenção do câncer de próstata, o senhor está muito sério hoje, doutor. Há um pouco de efeito de preconceito, né, de brincadeira. Muitas vezes essas brincadeiras acabam escondendo um pouco de preconceito. Mas é importante que as pessoas tenham isso em mente, que isso é uma questão de saúde que envolve diretamente a vida delas. Claro. Então a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado, se desprender de alguns desses falsos pudores, desses preconceitos, e pensar que ele tem que cuidar da vida dele. É importante que ele esteja vivo, possa acompanhar os seus filhos, a sua família, e não perca a vida às vezes por um preconceito. Brincadeiras à parte, vale lembrar que a história que eu contei aqui logo no início do seu Germano, esse amigo querido que se foi e que não cuidou, já devia, obviamente já estava com esse problema há muito tempo, mas não descobria, e quando descobriu não houve mais jeito, e infelizmente poderia ter evitado. Acho que vi também essa semana uma reportagem onde um médico dizia algo do tipo: quando você estiver na cama do hospital e souber que o seu problema é um câncer de próstata e que você poderia ter evitado aquilo, você vai lembrar do tempo que você está perdendo agora. E é bem isso mesmo, né, doutor? Exatamente. A gente não pode postergar. Agora, só para não é nem exatamente uma dúvida minha, mas eu sempre, quando a gente volto a dizer, esse tema às vezes a gente brinca muito com ele, mas sempre as pessoas falam: não, eu estou fazendo meu PSA, está tranquilo. O que é um PSA tranquilo, doutor? Exame de sangue, o PSA, mas o que é um PSA tranquilo? E ele pode-se falar isso? Meu PSA está tranquilo? PSA é um exame de sangue que mede uma das enzimas que é produzida pela próstata. Nos casos de câncer de próstata, ela vai estar um pouco aumentada. É importante que as pessoas tenham em mente o seguinte: não basta fazer o PSA. O PSA é um dos exames que, dependendo da faixa etária, tem que se somar ao exame físico, ao exame de toque retal. Não adianta. Então, esse exame de laboratório, essa dosagem no sangue, complementa o exame físico. Não substitui? Não substitui, é complementar. O fato de ele estar normal, ótimo. É um bom sinal. Mas é insuficiente para você fechar o diagnóstico. Quer dizer, a pessoa tem que fazer os dois, fazer o PSA. E fazer os dois. Tá. E fazer o toque, e fazer a dosagem do PSA antes do toque, porque o próprio toque altera o PSA.
O próprio toque altera? Altera. Ah, tá. Doutor Zé Lima, vamos fazer nosso giro de notícias e na volta, então, vamos trazer aqui as perguntas que os ouvintes mandaram para esta quinta-feira no jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Nessa quinta-feira, conversando com o Dr. Zé Lima, promovendo saúde aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Buscando melhorar ainda mais a fluidez no trânsito da região de Alphaville, a Prefeitura de Santana de Parnaíba ampliou o horário de funcionamento da Avenida Dr. Dibe Savaia Neto, mais conhecida como Via Parque. A avenida funciona de segunda a sexta-feira no sentido da capital e passou a ficar aberta até às 15 horas. A rota é uma excelente alternativa para os moradores que precisam deixar o bairro em horários considerados de grande movimento entre 7 e 8 horas da manhã. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Santana de Parnaíba, a via que só recebe veículos de passeio deverá ter o seu horário ampliado gradativamente. Ao final desta mudança, a Via Parque permanecerá aberta entre 6 da manhã e meia-noite. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O novo mapa da dengue, elaborado pelo Ministério da Saúde, revela que 157 municípios brasileiros estão em situação de risco para a doença, outros 525 em alerta e 633 cidades com índice satisfatório. Os dados integram o levantamento rápido do índice de Aedes aegypti, apresentado na terça-feira, que mede o índice de manifestação pelo mosquito transmissor da doença. Apenas 2 cidades da região oeste da Grande São Paulo fizeram parte do levantamento. Dentre elas, Itapevi está entre as 525 cidades em situação de alerta, enquanto Barueri aparece entre as 633 em condições satisfatórias. O levantamento foi realizado entre 1º de outubro e 8 de novembro deste ano e tem como objetivo identificar onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito transmissor da doença. Itapevi aparece entre as 525 do país com alto índice de infestação do mosquito transmissor da doença nos imóveis. A região de Barueri também integrou a pesquisa, mas com índice considerado satisfatório. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Na 37ª sessão ordinária da Câmara de Santana de Parnaíba, ocorrida nesta terça-feira, 4 projetos de lei foram aprovados. 3 deles referentes ao orçamento do município, encaminhados pelo Poder Executivo. Os projetos que dispõem sobre a fixação de metas fiscais, programas governamentais, custos, lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual do município e o projeto que estima a receita e fixa a despesa do município parnaibano para o exercício de 2014 foram aprovados já em segunda votação. O presidente da Câmara, vereador Nequinho Desante, fez questão de deixar claro em seu discurso que os vereadores de Santana de Parnaíba, independente do processo eleitoral e político pelo qual está passando o município, estão unidos em torno de um único objetivo, que é o bem da cidade. Na mesma sessão foi feita uma moção de aplauso homenageando o presidente do Partido Solidariedade, o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Acontece no sábado, dia 23, no Portal do Trabalhador de Osasco, o Feirão do Emprego, promovido pela Prefeitura de Osasco, que deve reunir 5.000 vagas de emprego. O atendimento será realizado das 8 da manhã às 5 da tarde e os candidatos terão seus currículos cadastrados em 35 pontos de atendimento. Também receberão orientação profissional, incluindo dicas de como elaborar o currículo e como se portar numa entrevista. No dia do evento, sábado, haverá ainda a simulação de processos eletivos nos estandes de atendimento. Serão feitas, segundo os organizadores, várias formas de encaminhamento. Para quem precisa de colocação imediata, haverá processo seletivo direto com os empregadores. Já quem está iniciando a carreira profissional, será feita no local a emissão da carteira de trabalho. Os jovens têm 2 opções para tentar uma vaga:
o programa Jovem Aprendiz da Secretaria de Trabalho de Osasco e as vagas oferecidas pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, entidade especializada em captar vagas para estudantes e universitários. O Portal do Trabalhador de Osasco fica na rua Fiorino Beltramo, número 300, no centro da cidade. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido onde sua cidade é nossa notícia. Nesta quinta-feira, recebendo o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração e colunista aqui do programa, toda quinta-feira promovendo saúde aqui no Jornal da Terra. Dr. José Lima, depois de falarmos das questões de saúde pública, um pouco da política, eu queria começar a passar as perguntas que os nossos ouvintes nos mandaram. Vou começar aqui com a Odileia Siqueira, de Cândido Mota. Tomei pílula do dia seguinte, no mês de outubro, e minha menstruação desceu normalmente. Esse mês ainda não veio. Será que estou grávida ou atrasou por conta da pílula do dia seguinte? Olha, primeira coisa, o fato de ela ter tido que utilizar a pílula do dia seguinte por não ter se prevenido. Então acho que já é um primeiro equívoco. O segundo deles é ficar fazendo especulações. Hoje é muito fácil. Procure um médico. Se ela não quer procurar um médico inicialmente, vá à farmácia, compre um teste, né? Faça essa avaliação, porque com a utilização da pílula do dia seguinte é uma mudança completa do ciclo. O ciclo ele é adiantado, né, para que ocorra então a descamação, a liberação toda do endométrio, enfim, para que a mulher menstrue. Então não dá para se considerar no mês seguinte que houve uma variação. É difícil fazer essa avaliação, né? Ela está considerando que o ciclo dela está atrasado. Na verdade, o ciclo dela pode estar agora numa nova posicionamento normal. Por quê? Porque ela induziu um adiantamento do ciclo com a pílula do dia seguinte. Olha, doutor, qual é a efetividade dessa pílula do dia seguinte? A pessoa mantém a relação sexual esta noite e logo pela manhã toma isso e efetivamente ela... Quanto mais precoce em relação à relação sexual e desprevenida, maiores as chances de que realmente consiga inibir uma potencial gravidez, que ela não acabe engravidando. Mas é uma forma a posteriori, né? Ou seja, precária, então. É uma forma precária que esconde um equívoco. O senhor saberia dizer em quantos % a margem de segurança dessa... Ou não dá para falar? Não dá para falar, porque depende muito da fase do ciclo em que a mulher se encontrava no momento da relação. Tá. Se é uma fase mais próxima dos dias de fertilidade, se é mais longe. Existe uma série de variáveis aí, né? Facilidade que aquela mulher tem de engravidar ou não. Então a pílula não é garantia, não é 100% não. Como no uso do preservativo, enfim, outros métodos anticoncepcionais preventivos, né? Varia também se ela não transou com o Mr. Catra, né? Porque é complicado, né? Aquele figura que tem. Como é que o cara pode achar engraçado, né? Ter quase 30 filhos, né? E ele conta a história como se fosse. Parecendo meu irmão, né? Que tem 10, né? Parecendo meu irmão. Já fazia essa homenagem aqui ao grande reprodutor da família. 10 filhos, fora, ele mesmo fala, com todo garbo e elegância, na opinião dele, que deve ter mais uns 3 perdidos por aí. É da sua Santana de Parnaíba lá, doutor. Esse é um tal Rodrigues, muito bem. Isso é bom. Então um abraço aqui, obrigado ao Odileia Siqueira de Cândido Mota. E aqui tem uma pergunta, doutor, é uma pergunta anônima. Estou com falta de ar, fui a um clínico geral, nos exames físicos dá tudo normal. Sinto como se tivesse dificuldade para puxar o ar ao limite, mas faço esporte normalmente sem falta de ar. O que pode ser? Tem inúmeras coisas. Ela foi ao clínico geral, retorne ao clínico geral ou procura um cardiologista. Porque essa sensação de falta de ar, ela tem inúmeras causas. Pode ser desde o primeiro realmente uma falta de preparo, uma falta de condicionamento físico, mas na verdade pode estar escondendo aí alguma doença
cardíaca, uma doença pulmonar mais séria, mais grave. Então, para fazer esse diagnóstico, às vezes, se o clínico que ela foi não solicitou alguns exames, ela pode procurar diretamente um cardiologista, que vai solicitar uma radiografia, um ecocardiograma, fazer uma investigação cardiológica para excluir aí que ela tem alguma doença do coração que possa estar evoluindo para uma insuficiência cardíaca. Mas agora, o leque de diagnósticos é muito grande, não dá para a gente falar pelo telefone, aqui no ar, pelo microfone. Mas é importante que ela tenha em mente que ela não fique associando isso só à falta de condicionamento físico, porque existem algumas doenças que são potencialmente muito graves, que podem trazer complicações sérias e colocar a vida dela em risco. Obrigado também a você. Estamos aqui com o Dr. José Lima. Doutor, outra pergunta anônima. Tem dor de cabeça o dia inteiro, nariz entupido, tosse, garganta seca e dor do corpo. Será só uma crise forte de sinusite ou pode ser algo mais grave? Pode ser algo muito mais grave. Em geral, as crises de sinusite, elas são mais localizadas. Tem aquele congestionamento, aquela congestão das vias aéreas, a pessoa fica com o nariz congestionado, escorrendo, tem febre, tem dor na face, muitas vezes dor de cabeça, mas esses sintomas todos sistêmicos, dor no corpo, dor nas articulações, pode estar escondendo alguma doença infecciosa bem mais grave. Então não dá para ficar inferindo que seja única e exclusivamente por sinusite, que, pelo que ela descreve, não parece ser. Não que ela não possa ter sinusite associada a alguma outra coisa, mas parece ser alguma coisa não somente isso. Mais importante. Outra anônima. Bom dia, tenho 29 anos e no último dia 31 acordei sentindo dor de cabeça, formigamento do lado direito do corpo, confusão mental e, por fim, a perda da capacidade de falar. Me esforçava para falar e só saía, no desespero, uma oração da Ave Maria. Parecia que eu ia desmaiar e eu perdia a noção do tempo e do espaço. Na emergência do hospital, passando por vários médicos, a suspeita era AVC e na tomografia deu normal. Não identificaram a rigor um problema. O que pode ser? Bom, ou seja, ela foi atendida, né? Esse é o grande problema. Quando a pessoa ela passou por uma triagem, passou por atendimento, o que não significa que ela não tenha que continuar seguindo com o médico. Se ela tem uma série de antecedentes que podem levá-la a ter uma doença cardiovascular, se ela já está numa faixa etária de maior risco, ela tem que fazer a prevenção, seguir com o médico mesmo que ela não sinta nada. E na fase aguda de um acidente vascular cerebral, de um derrame, se ele for por isquemia, por falta de oxigenação, nas primeiras 24 ou 48 horas você não consegue encontrar nada na tomografia. Você tem que repetir esse exame com alguns dias, em geral em torno de uma semana. Ok, mais uma pergunta anônima. Durante algumas vezes, quando estou no computador, é um homem, estou no computador, sinto um formigamento leve em várias partes do corpo. Mas passa logo. O que tem me causado preocupação é que recentemente tenho sentido esse formigamento, ainda que só na pele, mas também na minha genitália. O que eu devo fazer? Isso tem que ser repetido. Tem que procurar o ginecologista já. Não, é homem. É homem, perdão. Procurar um urologista ou um clínico geral que o encaminhe para um urologista para fazer o diagnóstico diferencial. Se trata aí de alguma doença sexualmente transmissível. Ele diz aqui que não tem nenhuma disfunção erétil nem nada. Isso não o que não impede de que tenha alguma doença sexualmente transmissível. Pelo contrário, se ele não tem disfunção erétil, a chance de ele ter alguma doença que esse formigamento é maior. É o mesmo que dá na pele do braço. Tal. Não, ele tem que fazer o diagnóstico diferencial. Não dá para ficar fazendo hipóteses, especulando, principalmente que existem algumas DSTs que não dão só alteração local, mas dão lesão à distância. O sistema nervoso central, não lesões graves, ele tem que se cuidar, ele não pode ficar. Ok, agora a Roberta Batista, de Sorocaba. Sofri uma lesão na parte interna inferior da perna, que teve início como uma bolha, que virou uma ferida com fundo esbranquiçado, dor pulsante. Mas a lesão era seca. Foram feitos muitos exames de sangue e biópsia da lesão que não revelaram anormalidades. Com o uso da meia compressiva, sabonete antisséptico e óleo Dersane, a ferida secou. Mais recentemente, as bolhas voltaram. E o mesmo tratamento... as bolhas não respondem ao tratamento anterior. O que devo fazer? Ela deve ter que continuar investigando, continuar com cirurgião vascular. Porque se ela já... pelo que ela descreve, pelo tratamento que ela aplicou, ela com certeza ela passou por um médico, possivelmente por um cirurgião vascular, Dersane, meia antiembólica, enfim.
principalmente se ela já tiver idade, se tiver presença de úlcera, de varizes nas pernas, se ela for diabética, e ela tem que tomar uma série de cuidados, porque essas lesões muitas vezes são portas de entrada para infecções graves, que pode atingir a corrente sanguínea, da corrente sanguínea pode atingir o coração e pode levar a complicações extremamente importantes e sérias. Então não dá para brincar com esse tipo de coisa. Muito obrigado, Roberta, e a todo mundo de Sorocaba, sempre na audiência aqui do Jornal da Terra. Doutor Zé Lima, Mauro Ribeiro Gonçalves, de Diadema, legal, ABC. Bom dia, gostaria de saber se estou com algum problema sério. Minha pressão está 14/9. 14/9? Tá, mas é isso mesmo? A mais baixa é a segunda, né? O segundo número, né? Não, mas é uma dúvida minha aqui. Meus batimentos cardíacos estão abaixo de 60 por minuto, em torno de 54. E quando sou deitado, 47. Sinto um pouco de tontura e um zumbido no ouvido. Será que estou com insuficiência cardíaca? É uma das hipóteses que tem que se diferenciar. Então, mesma coisa, tem que procurar um cardiologista para fazer esse diagnóstico diferencial e ver se uma das apresentações da insuficiência cardíaca é exatamente a que ele descreve aí: arritmia, cansaço, dificuldade para dormir deitado. Então ele não pode ficar fazendo hipótese, então na hora de procurar um médico, talvez seja até um pouco tarde, mas o quanto antes ele procurar, maiores as chances de você fazer um diagnóstico correto, de você fazer um diagnóstico preciso e começar a tratar. Não adianta fugir da realidade. Essa pressão que ele relata aqui, 14/9, é uma pressão alta, né, doutor? É alta. O ideal hoje em dia é que seja 12/8, ponto. Não é 12,5 não, 12/8. Tá, e quando ele fala aqui de batimento cardíaco até deitado, até 47 batimentos por minuto, tem alguma... Isso pode ser até normal ou não é normal? Então, para fazer essa avaliação, ele precisa passar por um cardiologista, para ver o quanto ele tem de frequência quando ele faz atividade física ao longo do dia. Às vezes solicitar até o que a gente chama de mapa, para medir a frequência e o ritmo do coração todo ao longo do dia. E alguns outros exames também, né? Um ecocardiograma, um raio-x de tórax. Ou seja, essa investigação não é difícil hoje em dia, né? São exames rotineiros, tudo. Mas a pessoa não pode ficar fazendo inferências e brincando, porque existem doenças aí potencialmente muito graves que podem estar cometendo. Podem já estar numa fase de algo bem avançado. Outra pergunta anônima. Bom dia, ontem comecei a sentir uma dor no ouvido, uma dor muito intensa. O que posso fazer para curar essa dor ainda hoje? Essa pergunta, doutor. Procurar um otorrino ou pelo menos um pronto-socorro com um clínico ainda hoje, para fazer um exame físico, fazer uma endoscopia, ver se não tem que tomar antibiótico, não só aplicar, mas tomar antibiótico na veia, esse tipo de coisa. Não adianta optar por... E outra, a gente tem que tomar cuidado também, né, doutor, com os remédios analgésicos, né, que aliviam a dor, mas não tratam do cerne do problema. Não tratam a causa da doença, não tratam a causa do problema. Então, e muitas vezes mascaram. Então você não consegue fazer o diagnóstico de certeza, você não consegue fazer o diagnóstico correto, por quê? Porque tem o sintoma, ele é amenizado, às vezes até desaparece, mas a doença de base está lá, continua evoluindo. E às vezes uma infecção mais grave pode vir uma infecção simples de ouvido, pode vir uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite, uma infecção no coração, a gente chama de endocardite. Então há uma tendência das pessoas a subvalorizarem o risco que elas correm quando se automedicam, né? Principalmente infecções. É só tomar um pouco de cuidado, não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam. Fernanda Ribeiro de Souza, de Avaré, muito obrigado a você, a todo mundo de Avaré. Sinto minha cabeça latejando praticamente todos os dias. É uma dor que vem de repente e incomoda muito. Nem sempre é no mesmo lugar. Isso pode ser causado por estresse, ansiedade ou nervosismo? Ou pode ser algo mais sério? Obrigado, doutor. Acompanhe seu trabalho, inclusive, na televisão. Que bom. Espero que continue acompanhando e que divulgue esse trabalho para que mais pessoas acompanhem, possam se beneficiar da nossa tentativa de promover saúde, de simplificar um pouco os conceitos médicos, de falar de forma que as pessoas entendam e possam se beneficiar. O nome da onde ela é de Avaré, Fernanda de Avaré. Fernanda de Avaré, um forte abraço para você, muito obrigado. Tá, mas ela... Quer que eu repita a pergunta? Por favor. Ela sente a cabeça latejando todos os dias, é uma dor que vai e vem de repente e incomoda muito. Nem sempre é no mesmo lugar.
E aí ela pergunta, isso pode ser causado por estresse, ansiedade ou nervosismo, ou mais sério? No diagnóstico, as duas coisas. O diagnóstico diferencial, quando ela se chegar num consultório, ela tem que procurar um clínico geral, um neurologista, como é que ele vai raciocinar? Ele vai fazer o diagnóstico diferencial, as potenciais causas desse problema que ela tem. Na maioria das vezes, essas cefaleias, elas vêm associadas a quê? Ao estresse do dia a dia, que nós chamamos de cefaleia tensional. Então, nesses casos, pode ser que ele prescreva um sintomático, dê algumas orientações de dieta, de atividade física, de rotina, que vão amenizar os sintomas e fazer com que essas dores de cabeça sejam menos frequentes. Outro diagnóstico diferencial importante são uma série de doenças graves, potencialmente graves, que podem se manifestar também com dor de cabeça. Então, na verdade, não adianta você tomar um analgésico para dor de cabeça. Você tem que afastar essas doenças graves. Ter certeza absoluta que a pessoa não tem uma doença difícil, uma doença que exige um tratamento cirúrgico, uma doença que exige uma investigação diagnóstica mais séria. Então, o que ela falou, pode ser só de estresse? Pode. Pode ser outra coisa mais grave? Também pode. Quem vai fazer esse diagnóstico diferencial? O médico. Bom, doutor, com essa pergunta, com a pergunta do Davaré, a pergunta da Fernanda, nós vamos encerrando mais essa edição do Jornal da Terra. Queria agradecer ao Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular no Instituto do Coração, que muito gentilmente toda quinta-feira está aqui conosco promovendo saúde. Você continua mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com. Pode também mandar na página do Facebook do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. Sempre muito importante suas perguntas aqui, doutor. Uma ótima semana, muito obrigado mais uma vez. Parabéns lá pela festa de segunda-feira, o lançamento da grife dos 15. E eu espero o doutor aqui na próxima semana. Muito obrigado, Rodrigo. Foi uma festa muito bonita, estava repleta de gente e espero que nós tenhamos muito sucesso nesse novo empreendimento. Só reiterando que a Luiz 15 é uma grife, entre os seus parceiros está o jogador Ganso do São Paulo, é isso, né? Entre os parceiros nós temos um grande amigo meu, empresário de Santa Catarina, Marcos Brolo, e nós temos o jogador de São Paulo, Paulo Henrique Ganso, como o maestro. Meu coração bate mais rápido, mais forte ali. Como eu já tive a oportunidade de dizer para ele é um excepcional jogador, passou por times bons como Santos, São Paulo. Então na hora dele chegar um time grande como Barcelona, Chelsea, Corinthians, né? E enfim, foi um evento muito agradável. Espero retornar aqui na próxima semana, promovendo saúde, levando informação mais simplificada para que as pessoas possam aprender um pouco, ter um pouco de informação e perder um pouco do medo do médico, que elas procurem o médico rotineiramente, não só quando estiverem apresentando algum sintoma. Doutor Zerema, obrigado. Está chegando meu amigo Ademir Laurantes e o Som de Sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.